Ouvir bem? Ouvi perfeitamente. Senhor Presidente, querido e estimado amigo, obrigada. Estamos aqui em Comissão de Saúde, os grupos parlamentares do PSD, PS e Chega, e, portanto, o senhor vai ser ouvido, onde é que está aqui a minha folhinha, a pedido do grupo parlamentar do PS, e sobre o centro oncológico, onde é que eu tenho aqui? Não. E, portanto, eu passo já a palavra ao grupo parlamentar do PS, que foi o grupo parlamentar requerente. Senhor Presidente, passa a palavra à senhora deputada Jamila Madeira, tem 4 minutos, e depois o senhor Presidente terá 4 minutos para a resposta, está bem? Perfeito. Muito obrigada. Muito obrigada. Está a ouvir bem, não está? Está. Não. E não está a conduzir, portanto está a cumprir as regras todas. Não. Então é há 2 horas de trânsito. É assim. Muito bem. Então eu passo a palavra à senhora deputada Jamila Madeira e eu vou desligar o micro à senhora deputada para se poder ouvir bem. Obrigada, Senhora Presidente. Senhor Presidente, estou a ver a imagem tremida, espero que me esteja a ouvir bem, mas gostaria, antes de mais, de agradecer a sua disponibilidade para estarmos aqui a discutir um projeto tão pertinente para os algarvios. Este é um projeto que tem a máxima de substituir aquela que é o serviço que atualmente é fornecido em serviço externo de 3.500 utentes da região do Algarve e uma parte do Baixo Alentejo em tratamentos oncológicos e que naturalmente permite não só ter uma gestão mais eficiente dos recursos financeiros, mas como prover um conjunto de tratamentos necessários em termos oncológicos de uma maneira adequada, eficaz, em termos emocionais, em termos físicos e em termos de celeridade. Nós sabemos que os indicadores da região do Algarve são bastante elevados, dentro do quadro daquilo que são as médias europeias e que, naturalmente, essa evolução também é pertinente neste contexto da necessidade deste equipamento. Aquilo que gostávamos de saber da sua parte é que nós, ao longo da tarde, temos tido muitas intervenções, desde logo do atual Presidente da ULS, posteriormente do Presidente da Câmara de Lolé e de Faro e, a seguir da anterior administração, a Comissão Executiva da ULS Algarve, que deu origem a este processo e, portanto, da minha parte, ou da parte do Partido Socialista, é importante perceber agora o adicional. Nós já percebemos que há terreno, que esse terreno é capaz de sustentar um projeto com este perfil, isso já foi aqui assegurado. Também já foi assegurado que o edificado é passível de caber naquele lote, mesmo que possa ter que sofrer alterações de projeto, se assim for entendido, tanto foi dito pela Câmara de Lolé como foi dito pela Câmara de Faro. Também foi sinalizado que, tecnicamente, é adequado ser separado do novo Hospital Central e que avançará 3 vezes mais rápido que este se avançar neste formato e, portanto, cabe-nos agora esclarecer a questão do financiamento. Aquilo que sabemos é que da parte do Programa Operacional estará um aviso aberto até 31 de março, que tem previsto a disponibilidade de 8 milhões de euros. Foi-nos aqui também sinalizado que esse montante poderia, em algumas condições, ser reforçado para mais 4 milhões de euros. Foi-nos informado pela anterior administração da ULS Algarve, ainda Chua, não é? Portanto, quem despolutou o processo e também que acomodaria a parte europeia desse processo, mas naturalmente também gostaríamos de perceber, junto do Sr. Presidente, o que é que levou a que a CCDR acolhesse este processo, o candidatasse para que ele integrasse o programa operacional e qual a sua expectativa do apoio também da contrapartida nacional, de qual seria a fonte e de que volume financeiro estávamos a falar de contrapartida nacional e até que ponto é que ela estava consagrada em sede de Orçamento de Estado. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, agora 4 minutos, mas pronto, suficiente para escolher. Eu, mais uma vez, peço desculpa à Sra. Presidente e às senhoras e senhores deputados por este constrangimento, todo imprevisto. Quero
inclusão de um projeto de centro oncológico nasceu do diálogo com a administração da anterior unidade, Centro Hospitalar Universitário do Algarve. Surgiu num contexto em que sul do país, seja no Algarve, seja no Alentejo, carecem respostas em relação ao tema da oncologia. Nós invocámos na altura e no seguimento da Covid o Plano Europeu de Luta contra a Covid, um documento da Comissão Europeia de 2021, documento que sublinhava e valorizava a importância de cuidados de proximidade, isto é, das respostas de correção das desigualdades regionais, também em matéria de respostas na oncologia. Foi nesse contexto que propusemos este investimento, sempre num quadro em que seria possível, num curto prazo, isto é, a 2, 3 anos, responder em termos regionais com este investimento, enquanto decorria todo o processo relacionado com a PPP do hospital, do novo hospital, também desejado e também necessário na região, que seria sempre, como se sabe, um projeto a 5, 6 anos. Nota sobre investimento. A proposta de valor foi apresentada pelo Conselho de Administração do SUA, numa perspectiva de estimativa de referência em 12, 13 milhões de euros. Nós, na fase subsequente, enquanto não foi apresentada a proposta, tivemos, aliás, conhecimento que noutro ponto do país, mais na região centro, havia uma outra intenção que estava, na altura, calculada em cerca de 18 milhões de euros. Enfim, em termos mais recentes, 23, dos quais 13 milhões de euros de fundos europeus e 10 de fundos nacionais. Portanto, o tema do financiamento sempre foi colocado, sendo nós uma região de transição, só poderíamos financiar em 60%, e, portanto, nós alocámos 8 milhões de euros para este projeto e para equipamentos. Sempre na perspectiva de, na reprogramação, poder ser reforçado este eixo. É o que tenho a dizer. Agora, quanto aos digamos, levantou-se a questão sobre as necessidades do financiamento. Eu gostava de sublinhar esse ponto. Pode haver uma decisão política de integrar a oncologia no novo Hospital Central. É uma decisão política, legítima. Agora, o avançar agora ou não se deve ao tema do financiamento. Esse é o ponto que eu queria aqui, desde já, e muito claramente sublinhar. Até porque, e também quero dar nota, nós temos mantido sempre uma interação com o atual OLS, já tive a ocasião de reunir com o Sr. Presidente, já tive a ocasião também de sublinhar que é importante que o OLS mantenha um esforço de investimento em equipamentos tecnológicos necessários para a melhoria de cuidados de saúde na região e, portanto, é o que tenho a dizer face à questão colocada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Passamos agora aos restantes grupos parlamentares. Passo a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Diniz Faísca, que tem 4 minutos, Sr. Deputado, por favor. Diniz Faísca. Diniz Faísca, sim. Mais para o Sr. Presidente ouvir bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente da CCDR Algarve, Dr. José Polinário, pela disponibilidade para prestar estas declarações e estes esclarecimentos, apesar das condições em que o está a fazer. Portanto, só demonstra essa vontade mesmo de querer trazer luz a este processo. Daí o nosso muito obrigado. O Centro Oncológico do Algarve tem sido aqui, durante esta tarde, muito discutido, muito falado, e tem-se esgrimido aqui uma série de razões e fundamentos, uns que defendem o Centro Oncológico de uma determinada forma, outros de uma outra forma. Uns separado do novo Hospital Central do Algarve, outros em conjunto integrado do novo Hospital Central do Algarve. O mais importante para os algarvios, para todos nós que aqui nos encontramos, é que realmente o Centro Oncológico do Algarve seja uma realidade, porque é de extrema importância para a região. Essa importância é extrema porque, por um lado, irá suprir as carências do Algarve na área da saúde, em particular da oncologia, ao nível das consultas, dos exames de diagnóstico, do tratamento
do seguimento e também da própria investigação associado à Faculdade de Medicina do Algarve. Irá também evitar deslocações desnecessárias a Lisboa, a Sevilha, com pacientes, muitas vezes, com uma situação tão débil. Irá aumentar a rapidez no diagnóstico e irá também aumentar a eficácia e a eficiência no tratamento a cerca de 3.500 pessoas por ano. Portanto, esta necessidade é mesmo um imperativo. E esse imperativo é do conhecimento de todos os presentes e de todos os algarvios, e penso que todos os que aqui estamos defendemos a sua execução. Todos queremos que o Centro Oncológico do Algarve seja efetivamente uma realidade. E esta audição não é para apontarmos um dedo uns aos outros e dizermos: olha, o culpado és tu. Não, o culpado és tu por não avançar o Centro Oncológico do Algarve. Não é isso que queremos. O que queremos, efetivamente, é analisar o que falhou e encontrar soluções para podermos avançar. Pois o que temos, de momento, é uma mão cheia de quase nada. É o quase. Quase que temos um terreno, mas que tem profundas limitações urbanísticas. Quase que temos um projeto, mas que não se adequa ao terreno que foi disponibilizado. E quase que temos dinheiro para executar esta obra, mas que parece ser manifestamente insuficiente. Portanto, temos uma mão cheia de quase alguma coisa. Foquemos-nos então na questão do financiamento, que é a área da competência do Sr. Presidente da CCDR Algarve, e é por isso que cá está, efetivamente. O valor inscrito no Programa Regional Algarve 2030, o Sr. Presidente já disse, 8 milhões de euros. 8 milhões de euros que poderão ser reforçados com a reprogramação. Aí a nossa pergunta é: quais as margens desse reforço? Qual o valor que poderá ser acrescido a estes 8 milhões de euros? A CCDR Algarve, quando abriu o aviso, em outubro de 2024, disse que o valor seria abaixo do valor inicial, dos tais 14 milhões de euros, que aqui a Sra. Presidente do SHUA afirmou que seriam 16 milhões e 600 mil que estariam previstos inicialmente. Mas os valores reais que agora foram apontados aqui são cerca de 23 milhões, que foi o que foi dito, para construção civil e equipamento pesado. 23 milhões. Estamos aqui com uma margem de 15 milhões de euros. Sr. Presidente, sabe-nos dizer e clarificar qual o custo real do Centro Oncológico do Algarve? Por outro lado, caso o Centro Oncológico do Algarve seja integrado na construção do novo Hospital Central do Algarve, que poderá ser uma hipótese, poderá, o que acontecerá ao financiamento destinado à construção do Centro Oncológico do Algarve? A região irá perder esses tais 8 milhões de euros que lhes estão afetos, ou esses 8 milhões de euros serão redirecionados para outros projetos na região? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Sandra Ribeiro. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente José Plenário, é um prazer partilhar o resto da viagem na sua companhia. Ora bem, o desenvolvimento regional harmonioso e a garantia de acesso equitativo a serviços públicos fundamentais constitui um dos pilares essenciais da coesão territorial do país. No âmbito desta responsabilidade estruturante, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve tem desempenhado um papel central na gestão dos fundos comunitários e na implementação de políticas que visam reduzir as disparidades regionais. O projeto do Centro Oncológico de Referência do Sul enquadra-se precisamente nestes objetivos estratégicos, representando não apenas um investimento infraestrutural significativo, mas, sobretudo, uma resposta a uma necessidade premente de milhares de cidadãos algarvios e baixo-alentejanos. Estes doentes, particularmente vulneráveis devido à sua condição clínica, vêm-se atualmente forçados a deslocações penosas a Lisboa, Sevilha, já foi aqui hoje tanto falado nesta Comissão, para receberem esses tratamentos oncológicos essenciais.
O investimento previsto de 14 milhões de euros, com financiamento europeu assegurado de 8 milhões no âmbito do Programa Algarve 2030, representa um compromisso importante para a região. O aviso do concurso para este financiamento foi lançado em setembro de 2024, visando, conforme referido pela própria CCDR, e cito, corrigir a reconhecida desigualdade regional no acesso a cuidados de prevenção, tratamento e cuidados oncológicos, considerando a inexistência de estrutura especializada do Serviço Nacional de Saúde entre Lisboa e Sevilha. A concretização deste projeto afigurava-se como um elemento estruturante para a integração da estratégia regional com a Estratégia Nacional da Luta contra o Cancro 2021-2030. Contudo, o recente indeferimento do projeto pela Câmara Municipal de Lolé, com fundamento em incompatibilidades com o plano de pormenor do Parque das Cidades, pode colocar em risco não só o financiamento europeu, mas, sobretudo, a concretização atempada de uma infraestrutura vital para a saúde pública na região. Perante isto, eu questiono: que papel tem desempenhado a CCDR do Algarve no acompanhamento e monitorização da implementação deste projeto e que iniciativas de articulação institucional foram promovidas para prevenir os constrangimentos agora identificados? Pergunto-lhe também que avaliação faz a CCDR do impacto da eventual integração do Centro Oncológico no futuro Hospital Central do Algarve, anunciado pela Ministra da Saúde, no que respeita à elegibilidade dos fundos comunitários atribuídos. Muito obrigada. Muito obrigada, senhores deputados. Senhor Presidente, tendo em conta estas questões, tem 8 minutos para responder a estas questões e dar as informações que considerar pertinentes, senhor Presidente. Muito obrigada. Com todo o respeito, vou tentar ser mais breve. Bom, primeiro, há aqui um ponto que importa. Nós, na CCDR, na boa aplicação dos fundos europeus geridos na região e no programa regional, nós fizemos aquilo que é o nosso trabalho. Havia e há uma necessidade de um investimento de respostas de políticas públicas nesta área em termos regionais. Há uma desigualdade regional de acesso de todos os cidadãos que residem no Algarve. Bem, a nossa resposta foi propor à Comissão Europeia. A Comissão Europeia aceitou desde o início, estava aliás em linha, está em linha com esse documento de 2021, foi a inclusão desta verba no quadro do programa regional. Portanto, nós, no ponto de vista daquilo que é a nossa missão, nós fizemos aquilo que é a nossa responsabilidade, o nosso trabalho. Segundo ponto, sobre a questão se deve estar autonomizado ou deve estar dentro do futuro hospital, bem, permitam-me dizer, mas essa matéria é matéria de política de saúde, é uma decisão política governativa. Eu apenas noto e sublinho e deixo a nota que reconheço que alguns dos intervenientes nunca apoiaram esta solução de avançar com oncologia. Por todos, cito o Dr. Francisco Ramos. Ainda há poucos dias o Dr. Horácio Guerreiro, o diretor clínico, sublinhava que o Dr. Francisco Ramos nunca tinha cooperado no avanço deste projeto. Mas o que eu também sublinho e sei é que os deputados eleitos pela região colocaram o Centro Oncológico no seu compromisso eleitorais. E eu saúdo, julgo que os deputados dos 3 partidos colocaram no programa eleitoral que apoiariam o avanço do Centro Oncológico. Por outro lado, no ponto de vista de governança multinível, de foco regional, o avanço de um investimento na área da oncologia teve sempre um consenso alargado em sede do Conselho Regional da CCDR, quando foi aprovada a proposta de programa regional. Quanto ao acompanhamento e monitorização, o Sr. Professor Pedro Gonçalves, em 2014, chamava a atenção que muitas vezes a administração desconcentrada trabalhava em ilha. E aqui nós temos procurado manter uma interação com as diferentes entidades que estão presentes na região. Por minha iniciativa já tivemos uma reunião e já várias conversas institucionais com o OLS, nomeadamente sobre este ponto, no sentido de que é preciso aproveitar e aplicar bem os fundos europeus em termos de melhoria das infraestruturas da região e nas infraestruturas nos cuidados de saúde.
porque estão intimamente ligadas ao tema da competitividade do próprio território. Nós, no 2020, com a anterior administração do Centro Hospitalar da Universidade do Algarve, tivemos a ocasião de cofinanciar um conjunto de investimentos em equipamentos tecnológicos que representam hoje a melhoria de resposta do Serviço Nacional de Saúde na região. Enfim, enquanto cidadão, haverá quem, do ponto de vista técnico, entenda que o centro oncológico deve só estar no hospital e só termos centro oncológico em 2030, 2031. Bom, é uma decisão política, não está na minha mão, não está no nosso nível de decisão, digamos, tomar uma decisão diferente. Eu apenas diria que se houvesse uma autarquia regional, certamente avançaríamos já. Mas, no mais, pois a decisão é uma decisão política do governo, não é uma decisão que compete à CCDR sobre esta matéria. O que quero sublinhar aqui é esta ideia de que não há financiamento, que o financiamento é insuficiente, que o financiamento só tem que ver dos fundos europeus. Isso é que não me parece correto. E muito menos correto, de repente, um centro oncológico ser no Algarve ter um valor e um montante de 50 milhões de euros. Então, a administração anterior colocava em 14, 16 milhões de euros. Na Zona Centro há outro processo em curso, que, segundo os últimos dados, apontam para 23 milhões de euros. Então, no Algarve é 50. Bom, eu não quero entrar nessa ping-pong. Acho que o que é importante é colocar-nos do lado do serviço público e do lado das pessoas, dos cidadãos, dos doentes que têm esta doença. E é preciso assegurar respostas. À pergunta também, o que é que acontece aos fundos que estão adscritos ao programa regional? Esses fundos, como nós somos região de transição, há um conjunto de verbas que são adscritos à região. Nós estamos a fazer tudo para ter o máximo de execução no ano 2023. E, naturalmente, o Centro Oncológico, a avançar, é um contributo para a execução dos fundos. Se por decisão política se entender que não avança o Centro Oncológico, o nosso foco é que possa haver equipamentos que possam responder, em termos tecnológicos, às necessidades dos utentes, dos cidadãos da região, sejam os naturais da região, sejam os que residem na região. Porque as respostas de saúde são desiguais em várias áreas, nomeadamente nesta área da oncologia. Também eram, por exemplo, na área dos doentes com AVC. Até os fundos europeus alavancarem um investimento num angiógrafo, os pacientes do Algarve tinham que vir de helicóptero para Lisboa para poder ser tratados. Agora têm esses equipamentos no Algarve. Mas, sobretudo, eu acho que é preciso, em relação a alguns destes temas, haver mais trabalho juntos. Precisamos trabalhar juntos para que o Algarve avance. E para que projetos desta natureza possam de facto concretizar-se, não obstante todos os ciclos. Estamos num ciclo 2025, que é um ciclo muito especial, nomeadamente porque é um ciclo autárquico, mas para além dos ciclos políticos, é importante que haja foco e que haja concertação e que juntos procuremos defender aquilo que é importante para os cidadãos, desde logo para os 3.500 cidadãos com esta doença na região, mas também em termos de melhoria do serviço público do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não sei se algum dos senhores deputados quer usar... Ok, muito bem. Então vamos passar para a segunda ronda. Passo para... Tem 1 minuto. Sr. Deputado Dinis Faísca, 1 minuto. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente da CCDR Algarve, Dr. José Apolinário, pelos esclarecimentos que nos deu, e estamos de acordo em muitíssimas das coisas que aqui apresentou, que o mais importante é o serviço público e das pessoas. Estamos inteiramente de acordo que estamos e deveríamos estar aqui para trabalhar em conjunto com um horizonte muito além do 2025, porque fomos eleitos exatamente para defender não só a região, mas tudo o que é a valorização de um país e do bem-estar dos portugueses. Ficamos esclarecidos em relação ao que poderá acontecer se, hipoteticamente, os fundos não forem para o Centro Oncológico do Algarve, que esses fundos não se irão perder e que continuarão a ser aplicados na região. Mas há um esclarecimento que, pelo menos, eu não me dei conta do Dr. José Apolinário nos ter prestado, que é, no que diz respeito
Ao reforço de verba dos tais 8 milhões de euros, não nos esclareceu qual era a margem desse reforço. E era aí que incide esta nossa questão, é saber em concreto qual é que seria o financiamento garantido para este edifício que, como eu disse, eu não falei em 50 milhões, falei em 23 milhões de euros, que foi o que foi aqui dito, que inclui construção civil e equipamento pesado. Muito obrigado. Creio que as questões foram claras. Na eventualidade de haver uma candidatura de 23 milhões, qual será a disponibilidade da CCDR Algarve para aumentar estes 8 milhões? Creio que ficou muito claro. Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Jamila Madeira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu queria agradecer os seus esclarecimentos. Antes de mais, pela sua preocupação. A sua preocupação com os 3.500 utentes, a sua preocupação com um número que não disse, mas que conhece, de cerca de 25 mil utentes que anualmente têm consultas oncológicas e deixarão de o fazer fora da região e passam a poder fazê-lo na região, porque passarão a ser também atendidos pelo Centro Oncológico se ele vir, se o PSD entender não bloquear aquilo que são os passos que já foram dados. Aquilo que nós sabemos, e que o Sr. Presidente confirmou, é que todos os passos de financiamento estão assegurados e com uma margem de crescimento, que se não estou em erro, o Sr. Presidente disse que poderia ir na reprogramação até 12 milhões. Estamos aqui novamente perante uma realidade paralela do PSD, em que o único número que aqui foi apresentado é que foi um investimento inicial com obra e equipamento de 16,6 milhões de euros e que na entrega do projeto estávamos a falar de 19,5 e havia financiamento garantido entre o programa operacional e aquilo que eram os fundos próprios de 17,7. Havia apenas uma margem de 2 milhões de euros de diferença que poderiam ser acomodados em orçamento de Estado e que era isso que estava previsto. Portanto, todos os números de realidade paralela eu não consigo encontrar, mas que o PSD insiste, mesmo depois de passadas todas estas audições em que confirmamos que há terreno, que ela é importante ser separado do novo Hospital Central, não só pela rapidez, mas também pelos critérios técnicos, que sofreu atrasos devido à alteração das normas técnicas em 2024 e que agora só falta mesmo decidir não o bloquear e sentar à mesma mesa aqueles que são os intervenientes que têm que demonstrar vontade política. Aqui o PSD, no fim disto tudo, a única coisa que não foi garantiu é se ou demitiria o Sr. Presidente da ULS Algarve ou definitivamente obrigaria a que conversasse com a entidade que tem que, à partida, apenas e de acordo com o Presidente da Câmara Municipal de Faro, fazer um parecer prévio e não um licenciamento para a aprovação, para que, de facto, o projeto possa avançar e, se calhar, com os bons ofícios daquele que conhecemos ser um grande promotor desses diálogos, que o Sr. Presidente da CCDR pudesse ajudar a que o PSD pusesse a mão na consciência e fizesse avançar o equipamento tão importante para os algarvios, em vez de estar aqui preocupado em arranjar outros investimentos para o dinheiro. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Sandra Ribeiro. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu penso que há aqui algo que não está muito bem entendido relativamente a esta questão dos fundos. Eu vou-lhe colocar a questão de outra forma. Considerando que o prazo para a apresentação da candidatura aos fundos comunitários foi prorrogado até 31 de março, que medidas estão a ser implementadas para garantir que esta extensão é suficiente face ao atual impasse? Ou seja, em caso de impossibilidade de manutenção do financiamento europeu nos moldes inicialmente previstos, que alternativas de financiamento está a CCDR a equacionar para viabilizar esta infraestrutura tão essencial para a população do sul do país? Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. 3, 4 minutos, 5 minutos no máximo serão suficientes, creio eu. Por favor. Muito obrigado pelas perguntas colocadas. Nós estamos numa fase de reprogramação e de revisão de meio termo e temos um prazo curto, nas próximas 2, 3 semanas, para apresentar uma proposta de reprogramação. Se a decisão política for no sentido de avançar o Centro de Oncologia, nós temos condições para acomodar um reforço de 4 milhões de euros, portanto, aos 8 passar para 12 milhões de euros de fundos europeus. Quanto ao mais, a iniciativa legislativa, a iniciativa orçamental compete ao Governo e a aprovação do orçamento compete aos seus deputados.
Quanto ao outro tema, que é o tema de o que é que nós temos que assegurar para que este projeto possa avançar, como disse há pouco também, a Assembleia da República é que aprova os orçamentos de Estado, sob proposta do Governo. O que sublinho é que a região do Algarve é contribuinte líquido no país e que haver um reforço do investimento, nomeadamente na área da saúde, é um ato de inteira justiça para com os meus concidadãos e para com a região. Sob o ponto de vista de escolhas, as escolhas políticas cabem ao poder político. Nós somos uma estrutura, dirigentes da administração pública desconcentrada. É verdade que temos um quadro de um colégio eleitoral de autarcas, mas de resto, em termos de objetivos e de procedimento, temos que fazer esta interação com as diferentes áreas governativas. E a decisão política compete ao Governo. Quanto à parte da articulação, a componente de articulação com a ADC, com o Governo, com a Comissão Europeia, desde que surja nas próximas semanas, ainda iremos a tempo de fazer esta articulação. Mas, repito, não está nas minhas mãos tomar essa decisão política. Sublinhei apenas este facto. Se me perguntam qual é que foi o sentimento da região, o sentimento da região é no sentido de avançar esta resposta em termos de oncologia. Se houvesse uma autarquia regional, avançava certamente. Mas o histórico que nós temos destes procedimentos e de participações das entidades de âmbito regional é um histórico em que é necessário reforçar mais o papel das regiões naturais. É preciso fazer mais este quadro de governança multinível. É esse ponto que quero deixar. Presidente, em nome da Comissão de Saúde, quero agradecer-lhe muito. Não posso deixar de lhe agradecer. Presidente da Comissão de Saúde. Eu, enquanto Presidente da Comissão de Saúde, quero agradecer-lhe muito, mas eu não me posso esquecer que também fui Ministra da Coesão e que assisti ao seu extraordinário trabalho e esforço para, no final do Portugal 2020, apoiar investimentos na saúde muito importantes na qualidade dos serviços que são prestados hoje no Algarve. E assisti a forma como se bateu sempre por este projeto, pelo Centro Oncológico, que avançasse o mais rápido possível, tanto que o fez que reservou verbas logo na programação para este projeto, mesmo sem ele ter alguma maturidade e fê-lo. E, portanto, creio que aqui a Assembleia da República e esta Comissão reconhece o seu papel, todos nós reconhecemos o seu papel na região, e desejamos-lhe as maiores felicidades, sempre também na procura de maior empoderamento, mais competências das regiões, porque creio que é nessa perspectiva que também defendem mais o interesse dos cidadãos e resolvem mais, fazem mais coesão e reivindicam mais aquilo que nós consideramos que é verdadeiramente uma assimetria nos cuidados de saúde numa região como a do Algarve, tão importante para o país. Muito obrigada pela flexibilidade que mostrou, obrigada e permitam-me, obrigada querido amigo, um beijinho, muito obrigada. Obrigado, sou eu, e cumprimento a todos os senhores deputados com uma atenção muito especial e um beijinho especial para a senhora Presidente. Muito obrigada. Bom regresso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem.